Pronto, seguindo aqui os protocolos, né? E aí, já estamos ao vivo? Feliz sábado a todos. Para nós é uma grande alegria, para mim em particular, estar aqui novamente e estar aqui com uma pessoa muito querida aqui pela igreja, né? A irmã Sheila. Sheila, é muito gratificante, né? Ter você aqui de volta, compartilhando aqui. Eu sei que você está sempre aqui, né? Às vezes não tem vindo, nós sabemos o motivo, mas ter você aqui sentada nesse banco aqui, nessa poltrona aqui, para mim é uma grande alegria. Amém. Significa para mim uma vitória sua, né? Amém. Dessa luta que você vem sofrendo ou vem tendo, né? E você estar aqui é uma vitória. Amém. Não fale muito não, porque senão eu vou chorar, Edmilson. Eu sou para fazer o povo sorrir. Para chorar, não. Pois é. Chorar, não. Então eu vou começar a fazer aqui para ver se você não chora. Tá certo. Pois bem, então, antes da gente começar a lição, vamos ficar em atitude de reverência e orar. Nós vamos ficar em pé aqui, se você quiser ficar em pé. Um feliz sábado a todos aqui na igreja, um feliz sábado a você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho posteriormente, onde você estiver, né? Vamos ficar então numa atitude de reverência, né? Nós vamos ficar aqui em pé e nós vamos orar ao Senhor. Você pode orar, Sheila? Oremos. Santo, santo Deus, amado Pai, honrado, exaltado, glorificado seja o teu nome sobre o céu e a terra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, nesse santo dia, nesse momento especial, que é o estudo da Tua Palavra, através da lição da Escola Sabatina, Senhor. Que o Senhor abençoe esses momentos, que fique gravado em nosso coração e nossa mente, para que nós possamos viver tudo o que estudamos, Pai. Nós te pedimos essas bênçãos pelo doce nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então, o que foi que você viu no estudo dessa semana e que hoje nós vamos recapitular? Sheila, você que deu uma olhada aí, uma estudada na lição, o que lição assim a mais você viu aí que possa então nos trazer, e você também que está aqui presente, você pode compartilhar. Por exemplo, sábado passado, o Freire trouxe aqui uma ilustração extraordinária, né, que eu vou sempre usar. Né? Então, às vezes, uma coisa que você diz, ela vai beneficiar aqui nós dois e também as pessoas, outros que estão aqui e também quem está nos acompanhando aí do outro lado. De que a lição vai falar, Sheila? Do descanso sabático, né? Descanso sabático. Gente, é interessante, a Bíblia ela fala do sábado como um dia de guarda, né? Mas por que as pessoas não guardam o sábado? Né? Por quê? E às vezes eu fico me perguntando isso, né? Porque já que que nós que somos cristãos usamos a Bíblia como referência. E a Bíblia, tanto faz de uma denominação A ou B ou C, ela é basicamente a mesma. Muda algumas traduções, mas o sentido é o mesmo. Né? E aqui a lição ela começa... O que eu mais assim, me impressiona, Edmilson, é que o sábado é um mandamento, né? Ele está entre os 10 mandamentos, né? E as pessoas simplesmente pulam o sábado, né? Elas fazem referência a não matarás, não adulterarás, mas o sábado é esquecido. É esquecido. Você pode ler o verso para a gente? 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23:3. Olha, a Bíblia ela fala, principalmente no livro de Oséias e Levíticos e outros, ela fala de que, o livro de Oséias basicamente, né, que Deus ele já tinha aborrecido
os vossos sábados, eu aborreço vossos sábados e tudo mais. E tem muita gente que olha por esse lado aí e diz, olha o que Deus está dizendo aqui. O que nós precisamos entender é que a Bíblia não tem só um sábado, né? Além do sábado do sétimo dia, existia ainda outros 7 outros sábados, né? Além também da lua nova, toda vez que era o primeiro dia da lua nova, era um dia de sábado. Então existia o sábado, por exemplo, no dia do Pentecostes, vamos começar do início logo, no primeiro mês lá, o mês de Abib, né? O mês do calendário judaico, né? Nesse mês tinha 2 sábados, que era o dia 14 e o dia 21, que era o primeiro dia da Páscoa e o último dia dos pães asmos. Então, só que esse era sábados cerimoniais, né? Aí tinha também o dia da festa das trombetas, era sábado, dia do Pentecoste era sábado, o dia da expiação era sábado. Ao todo, nós não vamos discutir aqui cada um, por causa do tempo, mas eram 7 outros sábados. Então, quando Deus se refere aos vossos sábados, Ele está se referindo aos sábados cerimoniais. Toda vez que Ele fala do sábado do 7º dia, Ele diz, meu sábado. Há uma diferença. Então, quando você encontrar na Bíblia Ele falando dos vossos sábados, Ele fala de sábado cerimonial, e toda vez que Ele fala do 7º dia da semana, Ele diz meu sábado. Então, há essa diferença para que a gente entenda qual deles não há necessidade mais de guardar e o que ainda tem vigor, né? E aqui, Sheila, eu achei interessante a parte de sábado, que diz assim, ó, algumas pessoas, eles têm algumas ideias, por que não guardam o sábado, principalmente no meio religioso. Aqui diz assim, ó, alguns dizem, né, Jesus mudou o sábado para o domingo, que Jesus aboliu o sábado, que Paulo aboliu o sábado, ou que ainda os apóstolos substituíram o sábado pelo domingo. Em homenagem à ressurreição de Jesus, né? Em homenagem à ressurreição de Jesus. Se você me permite, Sheila, eu converso demais. Não, pode falar. Eu gostaria aqui de fazer uma ilustração, Sim. para que você que está aí, você que está aqui também, nós possamos entender melhor essa questão aí, por que alguns guardam o sábado e por que nós ainda guardamos, por que uns não guardam e outros guardam, né? Se você, principalmente no tempo que eu comportava, eu entrava em contato com muitas pessoas de outras denominações, né? E eu gosto muito de conversar, recebo lá em casa com todo carinho, porque eu acho que se a pessoa está com aquela vontade de levar a palavra de Deus, ela não deve ser rejeitada, a não ser que eu esteja sem tempo, mas se eu tiver, recebo com todo carinho em casa, não tenho problema com isso. Sim. Mas eu me perguntando aqui a algumas pessoas dessas, vou falar aqui, eu não vou mencionar o nome de religiões ou de religião, mas vamos falar grandes religiões. Digamos que 3 crianças, algumas crianças se encontram na internet, né? Tá? Aí eles começam a conversar, aí um diz assim, olha, por que você não sai de casa? Aí um responde, não, porque minha mãe diz que se eu sair de casa, eu vou ser pego pelo velho do saco. Eu estou fazendo uma ilustração. Se eu sair de casa, eu vou ser pego pelo velho do saco. Aí a outra criança diz assim, não, pois eu não saio de casa, porque se eu sair de casa, né, eu vou ser pego por um carro preto que anda pegando criança e tudo mais. Aí o outro diz assim, não, eu não saio de casa porque Deus briga e Deus castiga, né, se eu sair de casa. Aí o outro diz assim, não, eu não saio de casa porque minha mãe disse que se eu sair de casa, aí vão botando algumas desculpas, né? Cada, digamos,
4, 5 crianças, eles conversando ali, e aí cada um diz uma desculpa. Aí eles ficam pensando, mas não teve consenso, né? Não teve uma, assim, dizer, olha, uma justificativa que fosse coesa, assim. Aí o outro diz assim, você já colocou o dedo na tomada? Aí o outro diz, não. Aí disse, e por que não? Agora, para não dizer que eu só falo da mãe, eu vou falar do pai também. Aí o pai, não, porque meu pai disse que se eu botar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Aí o outro diz assim, não, eu não coloco o dedo na tomada, porque meu pai disse, eu vou botar tudo para o pai agora. Meu pai disse que eu vou ser eletrocutado. O outro disse, não, eu não coloco o dedo na tomada, porque meu pai disse que se eu botar o dedo na tomada, eu vou sofrer uma descarga elétrica. Aí, não sei se vocês perceberam, que as respostas, apesar de ter variado, mas ela é a mesma. A ideia é a mesma, né? É a ideia mesma. Então, no meio religioso, aí eu fiquei perguntando para essas pessoas, por que eles não guardam o sábado? E eles não são coesos, eles não têm uma definição. Por exemplo, vamos falar de grandes religiões aqui, que eu disse que ia mencionar. Só não vou mencionar o nome, mas uma diz assim, não, na Bíblia diz que eu já li declarações dessa religião. A Bíblia diz que o dia de guarda é o domingo. Aliás, é o sábado, mas nós guardamos o domingo em homenagem à ressurreição de Jesus. É a base de uma igreja. De outra igreja, ele diz assim, não, realmente, o sábado, a Bíblia fala que o sábado é o dia de guarda, mas nós guardamos o domingo porque Jesus aboliu a lei. E lá em Mateus 5, 17, diz, olha, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas não vim destruir, mas eu vim cumprir, que até que até que a terra e o céu passe, nem um tio, nem um jota, vocês conhecem aí a história. Aí outra religião diz assim, nós não guardamos o sábado porque o sábado está nos mandamentos. E para Deus, o importante é o coração, não é o exterior que importa, o importa é o coração. Aí outra diz assim, eu estou falando de cada uma, outra diz assim, não, nós não guardamos o sábado porque o sábado é do Velho Testamento, e agora só o Novo Testamento é que vale, nada do Velho Testamento vale. Então, vocês conseguem entender que as pessoas, eles não têm uma união quando dá desculpa. Mas aí as duas primeiras, elas tiveram uma coisa em comum, né? Elas disseram que está escrito na Bíblia, né? Só que eles não guardam, aí diz os motivos, né? Pois é, exato. As duas últimas, eles não falam que está escrito na Bíblia, só diz, aliás, eles não se referem assim, mas dizem assim, que uma diz que o Velho Testamento foi abolido, né? E que a outra diz que o importante é o coração, né? Mas o importante é o coração só para a questão do sábado. Então pode roubar, pode matar, pode fazer o restante? Olha, essa questão, vocês já viram aí a questão dos dois caminhos. A Bíblia fala assim, olha, existe dois caminhos a ser seguidos. O caminho largo e o caminho estreito. Não é verdade? Qual o caminho que a gente deve seguir? Qual é, irmã Fátima? O estreito, muito bem. O estreito era um povoado que tinha lá nas Ameixas. Tinha esse povoado lá. É o caminho estreito, né? Que a gente deve seguir. Mas, qual é o caminho difícil de se seguir? É o caminho largo ou o caminho estreito? Estreito. Apertado é o caminho, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Muito bem. É o estreito. Muito bem. Agora, o caminho largo.
a verdade só existe uma. Agora, mentiras, pode existir várias. As pessoas podem arranjar inúmeras desculpas, mas verdade só existe uma. É como o caminho largo. O caminho ele é largo. Vou ver se eu consigo ilustrar aqui visivelmente, né? Digamos que o caminho estreito é esse aqui, e o caminho largo é esse aqui. O caminho largo dá para se dividir em vários caminhos. E a pessoa olha aqui, ó, por exemplo, caminho largo aqui, aí se divide vários caminhos. Aí a pessoa está nesse caminho aqui. Ele está pensando que está no caminho estreito, mas na realidade ele está dentro do caminho largo. Por quê? Como é que eu vou explicar? Quantos dias de guarda tem na Bíblia? Quantos dias de guarda? E no meio religioso? São 2 dias, basicamente, sábado e domingo. Né? Sábado e domingo, são 2 dias de guarda. Qual é o caminho, qual o dia fácil de guardar? É o sábado ou é o domingo? Qual o caminho estreito? Aliás, qual o caminho fácil de andar? Largo. Tem uma coisa mais óbvia do que essa? Qual o caminho difícil de seguir? O estreito. E qual o dia difícil de se obedecer? O sábado. Tem uma coisa mais óbvia do que essa? Verdade. Então, o diabo ele é muito sagaz. Ele pega o caminho largo e ele divide em vários caminhos. Mas tudo está dentro do caminho largo. Tudo dentro, por exemplo, no dia de guarda tem várias ramificações dentro da guarda do domingo. E as pessoas dizem, não, é essa, mas na realidade ele está dentro do caminho largo. Dentro do caminho largo. E isso é tão óbvio, mas a Bíblia diz assim, que o Deus deste século cegou a mente das pessoas para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Então, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo, né? Vamos à frente aqui que o nosso tempo está indo embora. O que é que você me diz aí, Sheila, do sábado da criação? No sábado, ele deixa... sábado e a criação, melhor dizer. Sim. Ele fala... o que está falando aí sobre o sábado e a criação é a respeito de... Esse é um lembrete, né, que nós temos que ter, de que todo sábado a gente lembra de tudo que Deus criou, né? Porque quando ele chegou no sábado, ele descansou. Mas não de cansaço, porque ele estivesse cansado, mas descansou de toda a obra que ele fez, né? Ele parou de como é que diz? Isso. Ele criou tudo, aí parou, né? Cessou a criação, né? Isso. Ele já tinha feito tudo, né? Terminou com o homem, né? E aí a Bíblia diz que ele descansou. Então, para nós, tem até um hino que diz que é o memorial da criação, né? Lembra a gente de que nós temos um Deus que nos criou, né? Um Deus que nos criou, que nos mantém. E quando você olha assim para tudo que Deus fez, uma coisa interessante que eu achei também na lição, que me chamou muita atenção, vai ser até falado mais na frente, né? Está lá em Deuteronômio, que foi a questão que diz lá que Deus criou o sábado, não foi só para a gente descansar, né? Para o homem, né? No caso o homem. Não foi só para a gente, foi para até os animais, né? Os animais. Até os animais também, lá em Deuteronômio fala, né? Que esse Exato. descanso é para eles também. Olha, essa questão aí do sábado de criação, eu lembro bem, me chama a atenção dessa questão aí do diferencial do ser humano para os outros animais e do sábado para os outros dias. Por exemplo, no meio científico, nós somos animais. Né? Nós somos animais, você que é bióloga, né?
Marlete aqui, que é doutora também em biologia, na ciência nós somos animais. A única diferença de nós para os outros é que somos animais racionais, né? Somos animais racionais. Mas, no meio cristão, nós não somos simplesmente animais. Nós somos criaturas de Deus. Deus, quando foi criar todas as outras coisas, aliás, nós somos, quer dizer, os animais... porque Edmilson, a diferença é que nós fomos criaturas feitas à semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, Desculpem, todos os outros são criaturas de Deus, né? O que eu quis dizer foi o seguinte, que nós fomos feitos à imagem e semelhança. A imagem e semelhança é duas coisas. Não é só na questão do aspecto físico. Eu acho que quando ele estava se referindo à imagem e semelhança, ele quis dizer no aspecto físico, né? 2 braços, 2 olhos no lugar, boca, e etc. Imagem. Semelhança é a capacidade de raciocínio que os animais não têm. Então, nós somos mais do que animais. Nós somos a semelhança de Deus. Então, nós somos especiais. E o fato é que Deus cria todas as outras coisas com o poder da palavra. E na hora que ele vai criar o homem, ele usa as próprias mãos. É o que a Bíblia diz, né? Pegou o homem do pó da terra, formou e tudo mais, e soprou nas suas narinas. Muito bem. Então, o ser humano, ele é diferente. Nós que somos religiosos, independente de qual seja a sua religião, nós entendemos que nós somos diferentes dos outros animais. Não é só pela capacidade de raciocínio, não. É que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente já vê a diferença na criação do homem. O sábado também não foi como qualquer outro dia. Quando ele cria o sábado, ele diz assim, abençoou, santificou e descansou. Então, o sábado é triuno, assim como Deus também é triuno. Existe a trindade. Você que acredita na trindade, a trindade está envolvida também ali na questão do sábado. Da criação, né? Da criação. Então, é diferente dos outros dias. Dos outros dias, simplesmente Deus criou e disse, houve tarde, manhã, terceiro dia. Pronto, encerrou aquele dali. Ele já passa para o outro. Né? Hoje, tarde, manhã, primeiro dia. Tarde, manhã, segundo dia. Mas quando ele termina de criar o sábado, ele disse, abençoou, santificou e descansou. Embora, Edmilson, a gente seja racional, né? O que eu tenho percebido assim, muito olhando assim para as atitudes, né, do ser humano, parece que o ser humano está ficando irracional, né? Você vê assim a atitude assim de alguns animais, você acha eles mais racional do que o ser humano, né? Acontece. Não é? A gente às vezes para pensar, fica olhando assim. Ontem mesmo, acho que foi de manhã, não lembro o horário, eu estava vendo a internet, né, olhando. Eu não sou muito chegada a negócio de Instagram, essas coisas não, né? As meninas fizeram para mim, mas quem me tem aí no Instagram vê que eu não boto nada, não posto nada. Eu só olho algumas coisas eu olho as coisas da igreja, né, e algumas coisas de receita. Né? Não ando postando nada. Uso mais o WhatsApp. Mas aí eu vi esse videozinho de um cachorrinho, né? Com o dono. Então, assim, lá tem vários vídeos assim, de animais, né? E eu vejo assim, o quanto eles são assim carinhosos, eles amam o dono, né? Eles se apegam tanto ao dono. E às vezes você não vê o ser humano assim, né? Às vezes o ser humano é tão ingrato, né? E às vezes você pensa assim, meu Deus, quem é racional mesmo na história? O animal ou é o ser humano? Né? É verdade. Porque Deus fez a gente, aqui diz que Ele deixou tudo para o homem cuidar, né? Para a gente cuidar da natureza, dos animais, porque Ele fez tudo isso para nós, né? E aí o que a gente vê, o cuidar aqui, ter domínio sobre tudo, não é abusar, né? Que é o que a gente vê muito hoje, né? As pessoas abusando, né? Da criação de Deus, tanto de animais como
desmatando as florestas, como a minha filha sempre diz, mamãe, se o homem for tirado da terra, o ser humano todo, a natureza se reconstrói todinha. Todinha. Os animais e os vegetais. Se tirar a parte da vegetação e dos animais, só um animal, aí tem uma devastação total. A terra acaba rápido, mamãe. Aí a Érica até me contou um caso, não sei se foi na Austrália, que eles começaram a matar as cobras, né? E começou a surgir muito sapo lá, né, na região. Então, assim, tudo depende um do outro, né? E, por incrível que pareça, eles não precisam da gente, não. A gente é que precisa, né, deles, para manter o equilíbrio na terra. A Marlete que está ali de trás? São comentários. A gente tem que entender assim, a gente começa a trabalhar na segunda-feira, né, terça, quarta, quinta, sexta, esperando o final de semana para descansar, né? Então, Jesus trabalhou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e chegou o final de semana para ele descansar, que era o sábado. Só que nós mudamos, né, a humanidade mudou os tempos, colocando o domingo como o último dia da semana e o dia de descanso. Mas, de fato, naquela semana da criação, o final de semana era o sábado. O domingo já tinha ido lá no primeiro dia. E todo mundo pensa ainda, todo mundo não, algumas pessoas pensam que o primeiro dia da semana é segunda-feira. É porque começa as atividades. O dia útil, né? Isso, o dia útil na realidade é segunda-feira, mas na realidade deveria ser o primeiro dia. Pois essa questão aí do abuso, né? Deus cria o ser humano para que ele possa cuidar, né, e não abusar. E você estava falando que se tirasse o ser humano, a terra se regeneraria. Eu vi uma coisa, eu não lembro onde, se foi num filme ou se foi num jornal, uma coisa parecida, que dizendo lá que a terra, para se regenerar totalmente como ela era do início, precisaria de 1000 anos. Aí eu lembrei, quando chega assim um estalo, né? Que Deus ele vai levar o ser humano. 1000 anos, né? Do Vai milênio. levar o ser humano, né? O pessoal a terra vai ficar desolada, né? O diabo vai ficar preso aqui, todo mundo morto aqui. E o ser humano vai passar 1000 anos lá na Nova Jerusalém, né? E esses 1000 anos aqui é para que a terra descanse, que não foi descansada, que era para, se houvesse o ciclo semanal seguindo desde lá da origem, lá do Éden, não precisaria esse milênio, né? E quando Deus leva o povo cativo para a Babilônia, vocês vão passar 70 anos cativo em Babilônia. Sabe por que foi 70 anos que eles ficaram cativos lá? Ele disse assim, enquanto vocês estiverem lá, a terra, que era a Jerusalém, né? Ela vai descansar por conta dos sábados. Eu não me recordo qual a parte, mas é no livro de Jeremias que fala que eles foram levados cativos por conta de que eles mesmos já tinham abandonado a questão da obediência ao sábado. Então, tal que quando os judeus voltam do cativeiro, aí eles implicaram tanto com o sábado que botaram muito, porque eles já sabiam que eles tinham sido levados, porque eles tinham desobedecido a Deus. Então não precisa chegar ao extremo, basta seguir de acordo com o que Deus diz. Marlete? Só para complementar o que você já falou anteriormente, sobre Deus ter criado o sábado, inclusive para o descanso dos animais e da própria terra, se a gente pegar um dado estatístico, ano passado, houve redução em algumas cidades da emissão de gases de efeito estufa em mais de 50% o diário, por conta da pandemia. Então, de certa forma, como o homem não estava naquele ritmo frenético de trabalho, houve redução na emissão de gás carbônico, que é o que causa o efeito estufa, né? Então, da mesma forma, Deus entendia que o homem tinha que parar para a terra poder descansar, incluindo os animais e aqueles outros que estavam sob as suas portas, sob a sua casa.
Muito bem. Sheila, e o descanso, o sábado, ele era só para os judeus? Não, não é só para os judeus, não. O sábado ele foi criado para toda a humanidade, né? Para todo mundo, né? Toda a humanidade. Não foi só para o judeu, como muitos usam também isso, né? Dizem que Isso. o sábado é só para o eu até judeu. esqueci de mencionar, mas alguns religiosos que eu entrei em contato disseram, não, a gente não guarda porque o sábado era só para os judeus. Nós não somos judeus, né? O povo diz logo. Uma coisa que eu achava também, eu pensava, quando eu era adolescente, eu achava que, eu dizia assim, mas Deus é injusto, porque eu não entendia, né? Eu não entendia isso. Não era nem a questão do sábado, era a questão, quando eu pegava a Bíblia, que dizia assim, se eu não botar o óculos, eu não enxergo vocês direito, não. Quando a Bíblia dizia assim, que a salvação era para os judeus. E eu não entendia, eu dizia assim, poxa, a salvação é só para judeu, e nós não somos criação de Deus, não. Que injustiça da parte de Deus. Mas não era isso, era que eles eram o povo para levar a salvação para as pessoas, né? Para levar o evangelho às pessoas. E eu entendia errado. Então, a mesma questão aqui é do sábado. Muita gente diz, não, o sábado é só o judeu que guarda, né? Pois é, então essa questão aí, o sábado, ele é para todos. Ele é para nós, ele é para os nossos animais, ele é para uma pessoa, um visitante que chega na nossa casa. Né? Por exemplo, você não faz comida. Só um exemplo, né? Porque lá em casa mesmo a gente faz. Não como nos outros dias, mas a gente faz comida aos sábados. Mas você, digamos que você não faça. Aí chega uma visita, não, eu não faço, mas se ele quiser fazer, ele pode fazer. Não, lá em casa a gente não assiste às programações, essas cotidianas no sábado, né? Jornal, essas coisas assim. Mas aí se chegar uma pessoa, ele pode ligar a televisão, tá, tudo mais. Não. Então, é complicado você... Disse, olha, eu sou adventista, porque eu já tenho... Não, mas tem pessoas eu não que sou... respeitam, né, Edmilson, que chegam na sua casa e sabem. Eu não sou adventista, mas ele não é. Se você quiser ligar a televisão, pode assistir. Disse, olha, eu queria pedir que hoje para nós é um dia de descanso aí, explicar, mas pedir para você não ligar a TV nesse dia, não tem problema. A não ser botar lá em casa, a gente bota no YouTube, né, nas programações da igreja. Até a TT não pôde vir hoje, ela disse que ia botar lá para poder, porque ela queria assistir o pregador de hoje, né? Não era por causa de mim, não, que ia passar a lição. Era do pregador mesmo. Aí, então, a gente liga nesses canais, mas, então, o estrangeiro que está dentro da sua casa, a pessoa que trabalha para você também, ele não pode trabalhar no sábado. Muitas vezes, Edmilson, minha sogra fazia almoço no sábado, né? E eu não gostava de ir, porque eu não gosto de ir para casa de ninguém e chegar lá e eu não lavar uma louça, eu não ajudar, né, em alguma coisa. E aí, quando ela terminava, todo mundo ia fazer alguma coisa, né? E aí eu não queria fazer no sábado, né? Então eu até evito, assim, passar o dia também na casa de pessoas que não são adventistas. Muito bem, você tocou num ponto aqui que inclusive é o próximo que eu ia falar aqui. E ajudar o próximo no sábado. Trabalhar para ajudar o próximo no sábado, a gente pode? Pode. Por exemplo, aí, se alguém está doente, por exemplo, eu tenho uma amiga e ela está doente, e aí não tem quem faça nada para ela na casa dela, eu vou lá e faço. Ou ela está no hospital, internada, sei lá, ou precisa de alguém para ficar lá, eu vou. Isso aí eu faço. Pois é. Comprar coisa no sábado também, né? Olha, se for uma coisa para mim, não tem que comprar comida no sábado. Aí eu olho na geladeira, gente, mas tem coisa na geladeira para comer. Não, mas é porque eu quero isso, não deu tempo eu comprar. Não, não é assim não. Se não deu tempo de comprar, você vai comer o que você tem em casa. Você se conforma com o que você tem lá. Você tem em casa. Agora, chegou uma pessoa na sua casa e o que tinha não deu para suprir, não é o suficiente para a pessoa que chegou, não tem problema você sair. Então, ajudar, serviço ao próximo, Deus nunca proibiu isso aí.
O problema é que as pessoas não entenderam isso no tempo de Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui, uma certa vez, João, capítulo 7, se não me engano, versículo 23, 24, por aí assim. Ele foi severamente criticado por ele ter curado, eu acho que foi uma mulher que estava encurvada. Eu sei que ele fez um milagre, né? Ele fez alguns milagres no sábado. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Nesses 3 anos e meio de ministério, dá aproximadamente quantos sábados? Quem é bom de matemática? Um ano tem 53 sábados. Então, dá uma média de 280 e pouco, mais ou menos, né? Aí eu faço aqui como o Didi, vai para cima, caiu aqui, um zero. Aqui eu acho que dá mais ou menos aí nessa média aí, de 280 e poucos sábados. Desses 280 e poucos sábados, a gente vê Jesus curando poucas vezes no sábado, se não me engano, 3, 4 vezes. Quando Jesus queria mudar uma coisa, ele não tinha vergonha de mudar as coisas, com medo das pessoas dizer, mas isso aqui. Quando ele queria mudar. Então, quando ele curou essas pessoas, é porque as pessoas estavam acorrentadas pelo diabo. E ele diz assim, se vocês têm uma ovelha e a ovelha cai num buraco no dia de sábado, qual de vocês não lança a mão e recolhe aquela ovelha? Quanto mais essa senhora, essa mulher que estava aqui presa pelo diabo, que eles estavam criticando porque ele tinha curado aquela mulher. Aí ele disse, olha, vocês estão falando de mim porque eu curei apenas, no versículo ele diz, apenas uma pessoa no sábado. Eu acho que é o versículo 23, 24 do capítulo 7, se não me engano, né? Eu curei apenas uma pessoa. Então, aí as pessoas não conseguiram assimilar o que Jesus queria. Ele não queria, as pessoas não conseguiram assimilar o que Jesus queria. Ele não estava liberando as pessoas para transgredir o sábado. Ele estava mostrando que o sábado é dia de você ajudar o próximo. De fazer o bem, né? De ajudar o próximo. Todo dia é dia, né, de fazer isso, mas como eles chamaram a atenção dele por a questão do sábado, dizer que ele estava transgredindo o sábado, ele falou isso. E ele só fez isso, e Jesus não curou muita gente no sábado, não porque ele achava que era errado, mas porque as pessoas não levavam. Tão tal é que, quando termina o sábado, se não me engano, nessa mesma passagem, diz que foram multidões correram, né, para receber a cura. Então, não é porque Jesus não quisesse curar, é porque as pessoas mesmo, elas se restringiam a isso. Então, elas impediam que a bênção chegasse até ela. Exatamente. Né? O sábado é um dia de deleite. Sábado é dia de você estar com a família. Sábado é um dia de você abençoar o próximo, cuidar do próximo, de você fazer o bem. Agora, não importa se esse fazer o bem vai ser físico ou de alguma outra forma, se você vai fazer um trabalho físico. Agora, você não pode, como diz lá em Isaías, capítulo 53, né? No dia de sábado, você cuidar dos seus interesses, dos seus afazeres, dos seus pensamentos, essas coisas assim. Nós devemos estar focados em Jesus Cristo. E fechando aqui a lição, o sinal de que permanecemos em Deus. O sinal de que permanecemos em Deus. O que o sábado é um sinal? Como podemos explicar essas palavras a nós, que cremos que da perpetuidade da lei de Deus? E eu vou voltar aqui à ilustração que eu falei no princípio aqui, a ilustração do que o Freire falou aqui na sábado passado, né? Nós somos obra-prima de Deus. Nós somos uma criação de Deus. E geralmente quando você vai num museu, numa galeria, alguma coisa parecida, aí tem lá uma obra lá, e tem no rodapé lá a assinatura do criador da obra, do né? Criador.
Então, o sábado é a nossa assinatura, para mostrar, dona Fátima, irmã Fátima, que a senhora é criatura, é filha de Deus. Amém. Que está aqui, ó, e quando a própria Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, né, santificai os meus sábados, porque servirão de sinal, é o sinal entre mim e vocês. Essa ligação que nós temos, né, entre nós e Deus. Amém. O sábado é um lembrete constante de nossas origens, libertação, destino e responsabilidade para com os rejeitados e marginalizados. Sábado é muito mais do que um dia de descanso. O sábado é muito mais do que um feriado, vamos assim dizer. O sábado, ele é um sinal de libertação, quando ele libertou o povo de Israel do cativeiro egípcio e nos libertou da escravidão do pecado, que você agora é livre. Você tem a opção de escolha. Tem muita gente que não é livre. Tem muita gente que gostaria de estar guardando o sábado, mas ainda não está livre. Né? Ainda não está livre, mas eles querem se libertar, e com a graça de Deus, eles vão se libertar. Então, é que você é livre para você obedecer ou não. E aí é um sinal de liberdade, é um sinal de, vai dizendo mais aqui, de responsabilidade e um sinal de destino. Para onde é que nós vamos? Vamos para o descanso de Deus. Amém. E um sinal também de cuidado com os marginalizados, com os rejeitados e marginalizados. Se o ser humano guardasse o sábado, se toda a raça humana guardasse o sábado como deveria, eu acredito que nós não tínhamos uma destruição da natureza como nós temos. Nós não tínhamos a natureza como um todo, né? Meio ambiente, animais, vegetais e tudo. Seria realmente uma coisa extraordinária. Com certeza. Tem mais algumas considerações, Sheila? Eu queria ler só esse trechozinho bem aqui, que diz na sexta-feira: todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias do coração devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com Deus e Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, página 362. Parece que o nosso corpo ele já tem essa necessidade, né? Não sei se é só porque nós somos adventistas, não sei se os outros sentem isso. Eu sei que quando chega na quinta-feira eu já vou cambaleando esperando o sábado chegar. Muito bem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que cada dia a gente venha entender, ou nós venhamos entender a necessidade de o sábado não como um meio, porque muita gente confunde isso aí. Eles acham que a gente guarda o sábado para ser salvo. Né? E não é isso. Eu guardo o sábado porque eu estou agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez por mim. E também porque é bom para mim. É bom para mim. É o dia que eu tenho para ficar basicamente mais em casa. É o dia que eu tenho para mim vir aqui e estar com os irmãos, mais com os irmãos. É dia de eu estar mais com a família. Então, para mim, o sábado, ele é bom. E o interessante, Edmilson, que eu já vi assim, alguns irmãos falando que sabia que tem gente que acha o sábado, tem um sábado como um fardo? Tem pessoas que acham assim, que já está tão acostumado com esse ritmo louco da vida, assim, que às vezes quando para no sábado que não pode comer aquilo que ele quer, assim, porque não pode ir num restaurante comer fora,
ou fazer qualquer coisa que ele já tem costume de fazer, ele acha que ele já quer que o sábado passe, né? E é um dia para você, exatamente o contrário, para você se despreocupar disso aí, né? Você descansar disso aí. Só fechando aqui, eu vou para vocês terem assim, um pouco da noção da minha rotina assim, de um dia, né? Eu levanto 5h10, mais ou menos. 5h10, 5h05. Aí faço ali a minha devoção e 5h25 é rápido. 5h25 eu estou saindo, vou deixar a Cássia na parada de ônibus, né? Volto para casa e às vezes eu assisto a sala 57, ou às vezes de lá mesmo eu vou fazer uma caminhada. Quando é 6h30 eu chego em casa. 6h40, perto de 7 chego em casa. Aí depois, aí me ajeito ali, já vou deixar a outra lá no serviço, né? Aí vou ajudar ali a TT nos trabalhos diários ali da casa, tá? Quando dá 12 horas, 12, aliás, tá 1h, uma diz, pai, estou chegando. Não, vem me buscar. Aí eu, 12h40 mais ou menos, eu estou saindo para ir pegar uma. Quando dá certo para pegar outra, na mesma hora, tem. Quando não dá certo, aí eu chego em casa, demora 3 horas, pai, vou chegar 2h30, 3 horas, lá se for eu de novo sair. Aí quando chega, gasolina. Aí quando a gente chega, aí eu vou trabalhar lá no Easy, né? Aí chego em casa, chego em casa, tudo bem. Agora sábado não. Sábado todo mundo está em casa, sossegado, a gente vai se levanta, todo mundo junto ali, uns na frente, assim, mas está todo mundo ali. Chega em casa, vai todo mundo almoçar na mesma hora ali, tá todo mundo almoçando. Depois todo mundo vai tirar uma cestazinha. Hoje hoje nós vamos tudo lá para o quarto da Cássia, que é climatizado. Vamos todo mundo ficar um canhado lá, por causa do calor que está grande. Aí fica todo mundo junto ali, todo mundo junto. Gente, isso não tem preço. Se a pessoa dizer que eu estou guardando o sábado para ser salvo, isso aí é só um bônus. Né? É um bônus, mas esse aqui é o meu privilégio. Então, desculpe aí ter passado do tempo, porque é uma alegria da gente, para mim, de guardar o sábado. É uma alegria. Amém. Acontecem exceções, né? Porque às vezes eu vou sair, às vezes eu vou para a casa da minha mãe para ficar com ela à tarde, às vezes eu vou dar um estudo bíblico, mas eu prefiro sempre estudo bíblico no meio da semana, para que eu possa ficar no sábado em casa, às 24 horas em casa, com a família. Vamos ficar de pé? Querido Deus e Pai, obrigado por tuas bênçãos e teu cuidado. Rogamos, Senhor Jesus, tua companhia e que teu Espírito trabalhe sempre em nossa mente e coração, para que a gente possa estar em comunhão contigo, fazendo a tua vontade. Em teu nome nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém.